Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje. Hoje, dia 20 de dezembro, um dos últimos Cripto Hojes aqui do ano, né? E tem algumas notícias bem interessantes para poder falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre dados macroeconômicos ali, alguns dados principalmente relacionados aos Estados Unidos que estão para sair. Também algumas movimentações que a Binance fez ali para tentar adquirir a Voyager, né? Um pouco de como que está esse processo. A Voyager que também era uma dessas empresas de empréstimos que gerou várias polêmicas junto com a Celsius, junto com a BlockFi, com a Nexo, entre outras. E, por fim, também eu vou trazer para vocês uma que talvez seja essas criptos que vão passar a concorrer com a Ethereum, pelo menos superficialmente, era isso que uma análise diria, que seria a Filecoin, mas também alertar vocês sobre alguns dos perigos que podem acontecer daqui para frente no mercado de cripto e trazer também alguns exemplos de coisas que aconteceram, né? Deixa que bom dia pro Color the Ape, bom dia pro Boom TV aqui, todo mundo que está aqui na live, né? O João Vitor aqui perguntando se começou a live, agora sim começou, viu, João Vitor? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e aí, pessoal, eu vou pedir para vocês irem as dúvidas de vocês, vou passar pela apresentação aqui dos temas e depois eu puxo as dúvidas, tá? Para ficar um pouco mais organizado aqui. Primeira coisa é que ontem eu tinha falado para vocês sobre essa taxa preferencial de empréstimos lá do Banco Popular da China, né? Até ontem essa taxa ainda não tinha sido liberada, né? Eu acabei falando aqui que ela tinha sido liberada dentro do esperado e ela só foi liberada ontem à noite, né? Mas também uma taxa dentro do esperado, mas, né, e assim, que apesar de dessa vez não ter mudado tanta coisa assim para o cenário macroeconômico, é só um dado que eu quis trazer para poder ressaltar de como que é importante acompanhar a economia chinesa nesse momento, tá? A economia chinesa é um dos principais pontos ali que pode alterar essas dinâmicas macroeconômicas para as próximas semanas e para os próximos meses, né? Junto também, lógico, com o mercado de trabalho norte-americano, com o mercado imobiliário norte-americano, e aí isso tudo acaba respingando ali na inflação, né? Que também é um dos dados muito importantes ali para a gente acompanhar. E aí, né, até puxar aqui para vocês, os dados de licença de construção lá nos Estados Unidos. Eles devem ser liberados aí essa semana e ao longo dessa semana a gente vai ter vários dados sobre a inflação lá nos Estados Unidos. Inflação não, sobre o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos sendo liberados. Por que, que isso é importante? Porque o mercado imobiliário é um dos que tem apresentado maior resistência nesse período de queda da inflação. Ele caiu muito, assim como várias outras cestas de itens, mas ele ainda continua muito acima dos níveis pré-pandêmicos. Então, esses dados ali vão mostrar para a gente se o mercado imobiliário dos Estados Unidos ele está mais ou menos aquecido, então vai ser bem importante a gente acompanhar, tá? Vai saindo aí ao longo dessa semana, apesar de que a gente não tem agora dados tão importantes iguais os dados de inflação, de taxa de juros do Fed para serem liberados, até porque recentemente agora a gente teve a liberação ali dos aumentos de taxa de juros também do Banco da Inglaterra e do Banco da União Europeia, né? Então, por enquanto, vai ser um período mais de dados um pouco menos importantes quando olhados individualmente, mas que vão desenhando para a gente um pouco de qual que é essa conjuntura da economia e, óbvio, né, com o mercado cripto ele estando cada vez mais correlacionado com o mercado macroeconômico, né, com o mercado de ações de renda variável, principalmente, isso aqui pode acabar causando movimentações de preço lá nesses mercados e aí isso respingar no mercado de cripto, tá? Então só um pouco de um giro assim macroeconômico, né, digamos assim. E agora a gente pode de fato começar a falar um pouco mais sobre a Binance, né? Essa daqui é uma das pesquisas que a Caico fez, né? Toda segunda-feira eles liberam alguns dados ali sobre o mercado e ontem eles liberaram isso aqui mostrando que essa pesquisa aqui mostrando que o volume da Binance ele conseguiu se recuperar muito fortemente, mesmo depois de todos aqueles outflows, né? Que é como eles chamam os saques de criptos que aconteceram da Binance, né? Que foram saques recordes. Se não me engano, foi em torno de 6 bilhões de dólares em poucas horas ali, ou então em um dia e poucas horas. E aí depois isso foi evoluindo para mais de 10 bilhões de dólares em saques. Mas ela conseguiu apresentar uma resistência muito maior e depois retornar com um volume forte, mesmo após essa perda de saques. Não significa que a Binance ela seja uma corretora
dentre as mais seguras do mercado, dentre as mais bem reguladas, até porque a gente chegou a falar aqui com vocês ontem que a Mazars, que era a principal empresa que fazia auditoria dos fundos da Binance, resolveu pular para fora do barco porque eles estavam percebendo que aquelas auditorias que eles faziam seguiam um passo a passo que era passado pela própria Binance, que causava uma impressão errada para os clientes, né? Porque os clientes interpretavam que aquela auditoria mostrava que a Binance era muito mais segura do que de fato é, por conta do fato dessa auditoria ela ser feita em um recorte específico de tempo, ou seja, teoricamente a Binance poderia pegar criptos com outras corretoras no momento da auditoria e depois retornar com essas criptos, assim como outras corretoras que tinham sua auditoria feita pela Mazars, como a Crypto.com e a KuCoin, e também pelo fato de que essa auditoria não mostra junto com ela também uma prova dos débitos que a Binance tem, e se você não sabe os débitos que uma empresa tem, mesmo ela te mostrando os ativos, pode ser que na prática aquele negócio dela não seja sustentável, né? Então, por conta disso, a gente também não considera a Binance tão confiável assim, não porque a gente tenha tido evidências disso, pelo contrário, a gente está vendo evidências que os mercados internos da Binance eles podem ser, e até o momento se mostraram mais resistentes do que o da FTX, mas é por uma questão de que não é possível confiar a partir do momento que a gente não tem esses dados mostrados de maneira tão clara assim, né? E aí, inclusive, foi mostrado. Esse aqui é um gráfico que a Arcane Research, tá? E assim, a Ark ela é um dos principais fundos de investimento hoje em inovações do mundo, que liberou na newsletter deles. É um gráfico que ele também foi mostrado em outras notícias, né, em matérias de outras researches, e que ele mostra justamente como que esse balanço da Binance que vocês estão vendo ali na linha roxa, ele é muito mais estável e muito mais orgânico do que era o balanço da FTX antes de acontecer a quebra, né? E aí ele ressalta ali essas linhas para baixo são esses momentos justamente de alto outflow, né, altos saques das corretoras. Então que mostra para a gente que a Binance ela tem funcionado de uma maneira um pouco mais orgânica, apesar de que, de novo, né, dizendo aqui para vocês, isso não significa que ela se torne uma corretora mais confiável, mas só que ela está se provando, pelo menos nos testes de estresse que ela passou até agora, mais resistente do que a FTX, tá? E aí isso tem tudo a ver com essa outra notícia aqui, que foi anunciada pela Binance, que é um acordo para poder adquirir a Voyager. A Voyager é outra corretora que também funcionava como uma empresa de empréstimos, tá? Mas principalmente com foco nessas operações de empréstimos, e que, junto com outras empresas de empréstimos, caiu naquele erro de alavancagem e de uma falta de critério para poder oferecer esses empréstimos. Foi o mesmo caso da BlockFi, foi o mesmo caso da Celsius, que foi a primeira a quebrar. E aí, na prática, o que eles faziam era prometer um rendimento para os seus usuários. Esse rendimento ele era totalmente fora da realidade. Eles pegavam esse dinheiro, que teoricamente deveria estar sendo emprestado com uma confiança, só que aí eles se alavancavam no mercado, faziam operações arriscadas, esses empréstimos não são honrados, e aí acaba que essas empresas de empréstimos em cripto elas ficaram muito fragilizadas. No caso da BlockFi no caso da BlockFi, por exemplo, a gente teve essa fragilidade muito por conta ali da queda da FTX, né? Mas essa fragilidade, ela já vinha acontecendo principalmente desde a quebra da Three Arrows Capital, né? Que era um grande fundo de investimentos do mercado cripto que caiu junto com a Terra Luna. Então, desde a época que a Three Arrows Capital quebrou, isso afetou muito a Celsius e a Voyager, né? Principalmente. E aí, tanto a Binance quanto a FTX estavam numa competição para ver quem iria adquirir os ativos da Voyager, e acabou que agora, com a FTX estando fora de cena, a Binance acaba entrando nisso. Por que isso aqui é importante? Porque muita gente, quando viu a compra da Voyager pela Binance, ficou comparando isso com a compra da BlockFi pela FTX. Porque o que aconteceu lá no caso da FTX, né? A BlockFi, ela também estava mal das pernas como uma empresa de empréstimos, a mesma coisa que as outras, só que ela devia uma parte do dinheiro para a FTX.
E a FTX, para poder esconder isso, fez a compra da BlockFi. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, isso ficou por baixo do tapete durante um tempo, mas depois a gente foi perceber que aquela compra da BlockFi, que no final das contas nem tinha sido realizada, tinha sido uma proposta de compra, foi para poder esconder todo esse aspecto de insolvência da FTX. E aí as pessoas começaram a se perguntar: poxa, será que é a mesma coisa acontecendo aqui? Será que é a Binance adquirindo a Voyager, que era uma empresa de empréstimos, por conta de alguma dessas relações escusas? A gente aqui não chegou, né, a encontrar nenhum desse tipo de relação da Voyager, né, devendo dinheiro ali para a Binance em grandes montantes, ou melhor, da Binance devendo dinheiro para a Voyager em grandes montantes, de uma maneira comparável ali com o que era a FTX devendo para a BlockFi e a BlockFi sendo um risco para a FTX e por isso essa aquisição acontecendo, né? Esse que é o grande ponto de relevância assim dessa notícia. Por enquanto, a gente ainda não viu esse tipo de alerta que compararia essa notícia com a notícia lá da BlockFi, mas é muito importante a gente seguir acompanhando se essa compra vai ser de fato realizada, né, se essa opção de compra vai ser realizada. E aí, antes de passar ali para falar sobre a Filecoin e sobre algumas notícias incluindo criptos que elas podem ou não sobreviver ao mercado e sobre esse momento de mercado que a gente está entrando, eu separei duas notícias mais específicas ali de dois setores, tá? Um é o setor mais de games e NFTs e o outro é esse setor de DEXs, de finanças descentralizadas, né? E aí são essas notícias aqui. A primeira delas é que a a Yuga Labs, que é a empresa que está por detrás do desenvolvimento dos Bored Apes, ela tá, ela fez uma troca de CEO, né? Então eles chamaram o CEO quer dizer, eles chamaram um ex-funcionário lá da Activision Blizzard, que é uma das grandes empresas de games que existem hoje, e esse cara ele tá chegando lá como executivo experiente para poder ajudar a tocar o negócio da Yuga Labs. Por que isso aqui é interessante? Porque a Yuga Labs ela tá se pautando principalmente no desenvolvimento de um metaverso que tenha várias funcionalidades lá dentro. Por enquanto, esse metaverso ele ainda está um pouco nebuloso nesse sentido de usabilidade, né? Um dos metaversos que a gente vê, que é um pouco mais claro nesse sentido, é o do The Sandbox. Justamente porque o The Sandbox ele já tem um sistema um pouco mais redondo de criação de NFTs com os recursos que existem dentro do jogo e de parcerias com marcas externas para criarem minigames dentro do universo de Sandbox, que seria talvez um concorrente ali da Yuga Labs. Aqui na Yuga Labs a gente ainda não vê tanta clareza assim no metaverso deles, tá? Mas é bem interessante ver essa direção que eles podem estar tomando junto com pessoas do mercado de jogos tradicional, né? Eu sempre falo aqui que tem algumas características específicas que chamam muito atenção em jogos e que eu procuraria para poder avaliar se eu vou investir ou não em um jogo de cripto. E uma dessas características é o fato desse jogo ele conseguir replicar dinâmicas de mercados de escassez digital que já deram certo lá nos jogos tradicionais. Por que isso é interessante? Justamente porque esses mercados que existem de itens dentro de jogos e de vários outros tipos, eles já são uma certa validação do que pode acontecer sendo economicamente sustentável dentro desses jogos e desses metaversos de blockchain. Porque aí a gente começa a ter menos preocupação que um desses jogos ou desses metaversos se torne o que o X Infinity se tornou, né? Que é justamente um jogo e um ecossistema em que você precisava da entrada de mais e mais jogadores para ele continuar se sustentando, né? E para os valores daqueles tokens continuarem crescendo. Aqui, se a gente vê a Yuga Labs adquirindo essa experiência lá do mercado de jogos tradicional, a gente pode talvez ver eles aproveitando mecânicas que já deram certo nesses jogos, que deram certo no CSGO, no League of Legends, no World of Warcraft, de uma maneira sustentável, né? Coisas que já são comprovadamente sustentáveis. Óbvio, não quer dizer que só porque eles fizeram essa troca de CEO vai mudar isso tudo lá dentro da Yuga Labs, mas eu vejo como um bom sinal essa migração de pessoas do mercado de jogos tradicional para o mercado de jogos e de metaverso de cripto, para esses jogos e metaverso de cripto tentarem melhorar os seus fundamentos no longo prazo, tá bom? E a segunda notícia aqui é uma espécie de conclusão ou de parte 2 daquela saga da SushiSwap e da Uniswap.
Então, nas últimas semanas eu vim trazendo aqui para vocês que a gente estava tendo uma proposta de governança sendo lançada lá no fórum da SushiSwap, e a SushiSwap ela é hoje uma das principais concorrentes da Uniswap em termos de ser uma corretora de finanças descentralizadas, ou seja, ela é um mercado de compra e venda de criptos que funciona inclusive com uma tecnologia bem parecida, que é a tecnologia de Automate Market Makers, e foi colocada ali essa proposta de governança no fórum da SushiSwap, em que o chefe da SushiSwap, da governança atual, ele dizia que a SushiSwap ela só teria mais 15 meses de vida caso eles não encontrassem outra forma de adquirir receita, né? O primeiro ponto aqui que é interessante perceber é que a gente está chegando em uma fase do mercado de maior acumulação e de maior capitulação, ou seja, tem mais gente desistindo do mercado e tem mais projetos começando a entrar em falência, né? Mais projetos começando a dar errado. E por conta disso, a gente está vendo projetos começando a ficar descapitalizados. E a SushiSwap, ela é só um desses projetos que é muito interessante ressaltar. E o segundo ponto aqui, que também vale a pena ser comentado, é que isso aqui mostra para a gente um pouco da divergência entre uma governança mais organizada e mais corporativa para poder planejar o futuro de um protocolo de cripto e uma governança que seja mais descentralizada. Hoje, feliz ou infelizmente, né, não quero fazer um julgamento de valor em cima disso, as governanças descentralizadas, elas ainda são uma várzea muito grande. Elas ainda não têm os mesmos parâmetros para poderem funcionar de maneira organizada e conseguirem se preparar em comparação com as governanças centralizadas, né? Igual é o caso da Uniswap, que ela tem uma governança também uma parte descentralizada, mas tem a Uniswap Labs, que é tocada de uma maneira um pouco mais corporativa, né? Um pouco mais executiva. Isso mostrou para a gente sobre como que está acontecendo essa diferença entre alguns protocolos que eles optaram por esse modelo de governança mais centralizada e eles acabaram não conseguindo se planejar financeiramente, né? E aí mostra um pouco dessa conclusão. E aí no final das contas essa proposta que tinha sido passada, essa proposta que tinha sido colocada lá no fórum de governança, ela foi aprovada e uma parte dos rendimentos da SushiSwap que iriam para os investidores de SushiSwap que tem o token Sushi em staking, e em troca eles pegam um token chamado XSushi, vão acabar sendo redirecionados completamente para a tesouraria do protocolo do Uniswap. Eles estão fazendo esse redirecionamento justamente porque, senão, né, eles entendem que o protocolo iria ficar muito frágil. E isso também é interessante para poder ressaltar para a gente que, olha, às vezes não vale a pena você correr tanto assim para poder pagar dividendos. A gente sempre comenta aqui que no caso da Uniswap, por exemplo, a gente prefere hoje que ela não pague dividendos, porque ela é uma startup em crescimento e que ela tenha todo aquele dinheiro para poder reinvestir na tecnologia do protocolo ou para poder abaixar as taxas e ficar mais competitiva se tiver algum dinheiro sobrando. E aqui mostra um pouco disso, né? Mostra um pouco de, olha, se você estava pagando dividendos, talvez seja o momento de redirecionar eles para voltar a financiar o protocolo, tá? Então essas aqui são essas duas principais notícias nesse sentido. E, por fim, eu queria trazer aqui uma reflexão, principalmente envolvendo a Filecoin, tá? Então, para quem não conhece a Filecoin, o que que ela é, né? Como que funciona basicamente esse sistema dela? Inclusive, relembrando aqui o pessoal, que a gente está com quase 500 pessoas aqui assistindo a gente, né? Tava com 430 aqui, pelo menos aqui na minha visão, e a gente está com 140 likes. Então, pessoal, vamos deixar o like aí, bater pelo menos uns 300 likes, se esse conteúdo está sendo útil para vocês, né? E eu tenho certeza que essa análise aqui de Filecoin, ela vai trazer algumas reflexões bem interessantes, tá? Então, o que que é a Filecoin? A Filecoin, ela é uma cripto voltada para o armazenamento de dados. Ela começou a se popularizar muito, mesmo ela tendo sido criada lá em 2017, no último ciclo de alta que a gente teve, que foi até 2021 ali mais ou menos, né, por conta dessa narrativa de Web 3.0. O que que é Web 3.0?
em grande parte, ela é você tentar criar versões descentralizadas de coisas que já funcionam muito bem sendo centralizadas, né? Só que aí consertar alguns defeitos dessas coisas centralizadas. Por exemplo, você tentar criar um YouTube descentralizado ou então uma versão do Spotify que seja descentralizada, né? Muito nessa lógica também que eles falavam de tentar remunerar mais os criadores de conteúdo. E nessa dinâmica de tentar criar várias coisas descentralizadas, coisas que já existem hoje na internet centralizada, né, como o Facebook, o Instagram, redes sociais, né, o próprio YouTube, Spotify que eu citei aqui, uma das narrativas que veio à tona foi a narrativa de armazenamento de dados descentralizado. E aí que entra a Filecoin. A Filecoin, junto com outras criptos, como é o caso da Aarive também, elas vieram para tentar criar uma versão descentralizada de serviços igual o Google Drive ou então igual o Dropbox, né, o Amazon Web Services, que são serviços que eles pegam um servidor centralizado de uma empresa multibilionária, colocam uma economia de escala ali, né? Ou seja, ele pega uma grande quantidade de armazenamento e o custo por armazenamento ele sai mais barato, e aí eles são usados para poder armazenar os dados de outros usuários. Qual que seria a lógica da Filecoin? A ideia deles, né, uma ideia que acabou se mostrando um pouco utópica, pelo menos até agora, era de que quem tem um espaço vazio no seu computador vai poder usar esse espaço para armazenar os dados de outra pessoa, e quem está com falta de espaço de armazenamento de dados no próprio computador vai pagar para poder usar o armazenamento de dados daquela pessoa que está com espaço ali no seu computador vazio, né? E aí você iria descentralizar o armazenamento de dados de uma maneira que tivesse mais privacidade do que no caso dessas empresas e que fosse mais resistente, que não dependesse de um servidor central. Essa era a ideia no começo de tudo. Só que, conforme o ciclo de 2021 ele foi passando, a gente foi entrando de 2022, as pessoas começaram a ficar um pouco mais céticas, foram percebendo e se dando conta que a Filecoin ela não conseguia competir em custos com essas empresas maiores, né, essas empresas tradicionais. Nem a Filecoin, nem a Aarive, tá? Esse era o grande problema delas. O armazenamento de dados, quando a gente divide ele e fraciona dessa maneira, ele fica muito mais caro no final das contas, né? A Filecoin, especificamente, ela sofreu ainda mais com isso, porque para tentar manter a rede dela, ela dependeu de um sistema de subsídios muito extenso. Então, eles precisavam pegar os mineradores, né, que eram essas pessoas que deixavam o espaço de armazenamento disponível para a rede da Filecoin e imprimir criptos da Filecoin para poder recompensar esses mineradores. Isso foi até previsto desde o lançamento da cripto, porque eles entendiam que esses mineradores eles iam precisar de um subsídio muito grande no começo, porque ninguém ia ficar pagando para poder armazenar dados lá, sendo que no Google Drive, ou então no Dropbox, ou no Amazon Web Services, é muito mais barato de conseguir armazenar esses dados. Então a Filecoin ela dependeu desse sistema de incentivos e ainda por cima ela tinha uma governança que se baseava muito em quem tinha mais dessas criptos. Ou seja, no final das contas, quem recebia mais criptos era quem ia votar se iria ou não ser emitidas mais criptos. Né? É um conflito de interesses muito óbvio. E aí, juntando isso com essa questão de custos e a queda que veio com o bear market, a Filecoin ela despencou no mercado, né? E aí ela tá tentando se reinventar, né? Digamos assim, e é aí que vem essa notícia aqui. Essa notícia aqui, inclusive, como vocês devem estar reparando, ela é ali de 2021, né? É de novembro de 2021, quando eles já tinham esse projeto aqui de lançamento de uma máquina virtual para permitir contratos inteligentes dentro da Filecoin. Apesar disso, vai ser agora, em 2022, que a gente deve ver um avanço dessa fase, né? E aí eu estou até mostrando aqui uma matéria da CoinDesk que foi comentado sobre isso, que eles devem lançar os contratos inteligentes finalmente ali na rede da Filecoin com uma maneira de usabilidade mais clara, né? Mas, afinal de contas, o que é essa notícia aqui? E aí, voltando para essa matéria aqui no blog da Filecoin, ali do final de 2021. A grande questão é que a Filecoin, ela, como eu estava dizendo, ela começou a buscar maneiras de se reinventar no mercado, de conseguir se manter atualizada. E aí, uma das ideias que eles tiveram foi de criar a Filecoin Virtual Machine.
o que que é uma máquina virtual, como é o caso da máquina virtual da Ethereum? Ela é o sistema que te permite fazer operações mais complexas, né? O Bitcoin, por exemplo, ele não tem uma máquina virtual nesse mesmo sentido que a Ethereum tem. É por isso que o Bitcoin ele não tem nativamente na rede dele contratos inteligentes. Na Ethereum, a gente consegue usar esses contratos inteligentes para fazer várias coisas, para fazer NFTs, para criar operações de finanças descentralizadas. E a ideia deles, criando contratos inteligentes aqui na Filecoin, é justamente conseguir trazer essa programabilidade para o armazenamento de dados. Então, você poderia, por exemplo, programar dados para serem armazenados durante um determinado período de tempo, ou só se uma determinada condição fosse atendida. E também você conseguiria conectar essa máquina virtual com outras blockchains, seja a Polkadot, seja a Near, seja a Ethereum, para tentar trazer uma escalabilidade e usabilidade maior para a Filecoin, né? Ela seria ali quase que um tipo de layer zero, né, no pensamento da Filecoin, no sentido de armazenamento de dados, né. Depois, inclusive, eu vou trazer por que essa tentativa de layer zero da Filecoin pode não ser bem sucedida e quais são as criptos que podem, de fato, ter mais chances de dominar esse mercado, tá? Mas seria, inclusive, uma máquina virtual compatível com o ASM, né, com WebAssembly, que é uma linguagem de programação um pouco mais flexível do que a Solidity, por exemplo, que é a linguagem de programação da Ethereum. Isso aqui para a gente, por enquanto, ainda é visto com muito ceticismo, tá? Principalmente porque, como eu disse, a Filecoin, a Rive, outras soluções de armazenamento de dados genéricos ainda precisam se provar muito em questão de custos. Apesar de valer a pena acompanhar aqui se eles vão conseguir criar algum caso de uso específico de mais escalabilidade, principalmente se conectando com outras redes, tá? Por que eu falo isso? E aí eu vou falar daquelas duas criptos que elas chamam mais atenção quando a gente olha para esse setor, né? Que são a Polygon e a Celestia. Hoje, apesar do armazenamento de dados genéricos, ou seja, eu quero armazenar qualquer coisa, uma foto, um vídeo, uma música, ele não ter dado certo quando a gente fala de blockchain, né, de um armazenamento descentralizado, pelo menos até agora, por essa questão dos custos, a gente tem um tipo de armazenamento de dado específico que ele está mostrando um pouco mais de caso de uso para a comunidade de cripto hoje, que é um armazenamento voltado para infraestruturas, que serve para armazenar os dados de outras blockchains. Porque um dos grandes problemas que as blockchains enfrentam hoje é o que a gente chama de histórico de dados, né? Como se fosse uma cauda longa de dados, porque quanto mais transações você vai fazendo, mais pesado é para você ter uma cópia daquela rede no seu computador, e aí só computadores mais potentes vão conseguir ter uma cópia daquela rede. Então, quanto mais o tempo passa, é como se as blockchains elas estivessem passando a corda no próprio pescoço, porque o armazenamento delas vai crescendo e aí menos gente consegue armazenar e ela vai aos poucos se descentralizando, justamente porque tem muita gente usando ela e tem muita informação para ser guardada. Então, uma das coisas que podem resolver isso é a gente passar a armazenar só as provas criptográficas dessas transações e só o estado final da rede. E o armazenamento das transações, do histórico completo de transações da blockchain, a gente passa para outro lugar. Porque dessa maneira a gente consegue descentralizar mais essa rede de computadores. Várias blockchains já enfrentaram esse dilema ou vão enfrentar esse dilema no futuro. A Ethereum, por exemplo, ali para os estágios finais do planejamento que existe para ela, e aí estágios finais eu falo de coisas que podem acontecer ali nos próximos 5 anos, tá? Então é um problema que ele começa a chamar a atenção, mas vai ser tratado um pouco mais para frente, já está olhando para isso. Então a Ethereum ela está olhando para essa questão desse armazenamento de dados, existe essa demanda, tipo, onde que a gente vai jogar essas transações que estão sendo acumuladas aqui para garantir que a nossa rede vai continuar descentralizada? E para fazer esse armazenamento específico de transações, de históricos de blockchains, foi criada uma nomenclatura que é chamada de Data Availability, ou seja, disponibilidade de dados, e aí podem existir blockchains que vão servir para armazenar esses dados. É diferente a gente ter esse otimismo aqui do que ter um otimismo com o Filecoin e a Rive. Porque Filecoin e a Rive servem para armazenar tipos específicos de dados. Quer dizer, servem para armazenar tipos genéricos de dados, ou seja, qualquer dado. Foto, vídeo, enfim, qualquer dado. Enquanto a gente tem um otimismo maior com soluções que pegam dados mais específicos, né? Porque como ele é mais específico, ele tem um caso de uso
muito mais claro, que tem uma demanda maior para ser especificamente descentralizado e que também pode ter uma chance maior de competir em questão de custos, tá? E aí, como eu disse, as duas principais criptos que chamam a atenção para o armazenamento de dados específico são Polygon e Celestia. A Celestia ainda não lançou a cripto deles, mas ela está desenvolvendo a blockchain deles para esse setor de data availability, ou seja, a Ethereum, por exemplo, poderia no futuro talvez se tornar uma cliente da Celestia para deixar transações armazenadas na Celestia, tá? Ou outras blockchains também poderiam se tornar clientes da Celestia. E também tem a Polygon Avail, que é um projeto específico dentro da Polygon que está sendo desenvolvido também nesse sentido de data availability, né, de disponibilidade de transações e armazenar esses dados de outras blockchains, tá? Continua sendo interessante acompanhar a tecnologia do Filecoin e da Aurive, ver se essa questão do Filecoin com contratos inteligentes vai fazer sentido, se eles vão conseguir se integrar com outras blockchains, o que pode não ser o caso. E também, no caso da Aurive, por exemplo, acompanhar parcerias que eles fizeram, como a recente parceria que eles anunciaram com o Instagram e com o Facebook, para tentar ganhar mais escala ali para o armazenamento de NFTs, por exemplo, tá? Então, mais ou menos esse é um overview sobre esse setor, né, de armazenamento de dados descentralizado. E aí, por fim, só um dado interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, e que aí também tem essa relação com um ceticismo maior que a gente precisa ter durante esse mercado de baixa, é esse daqui, né, sobre a EOS. A EOS foi uma blockchain que fez uma das maiores captações de investimentos da história, né? Então, eles fizeram essa captação aqui em 2018, numa época que o mercado cripto ele levantava muito menos investimentos e foi uma captação praticamente sozinha, tá? Óbvio, estava ali no meio de um boom de várias criptos sendo lançadas, né? Porque a gente estava logo depois de um período de alta do mercado e era a época dos ICOs na rede da Ethereum, né? Muitas criptos sendo lançadas lá dentro. Mas a gente teve uma captação enorme de investimento que a EOS fez, e hoje ela é uma blockchain praticamente parada, né? Inclusive, se a gente faz esse balanço entre captação de investimento e valor perdido, a EOS ela acaba se destacando como uma das mais notáveis em questão de destruição de valor e de prejuízo que ela trouxe para os seus investidores, tá? Então, só para poder ressaltar um pouco disso, de que, olha, a mesma coisa que aconteceu ali em 2018 com criptos igual a EOS e que elas se tornaram criptos zumbis, no final das contas, na prática, tá? Pode acontecer e vai acontecer com várias criptos que estão no mercado hoje, né? É por isso que a gente continua sendo tão cético, a gente continua se embasando muito, né? Obviamente, não só por isso, né? Mas um dos motivos. Que a gente continua se embasando muito em teses de infraestrutura, que já conseguiram encontrar o espaço delas no mercado, né? Que tem uma adequação melhor do seu produto ao mercado, justamente para conseguir se prevenir desse tipo de dano que pode ser causado, como essa destruição de valor enorme que a gente viu com a EOS, tá? E aí várias criptos, igual o Filecoin, igual a Eve, igual várias outras, elas podem enfrentar desafios como esse justamente por não terem encontrado ainda aquela sua perfeita adequação do produto ao mercado, tá? Então é só para ressaltar essa questão. De notícias, pessoal, por hoje era mais isso aqui, tá? Como eu disse para vocês, em questão de macroeconomia, essa semana vão sair vários dados pequenos sobre o mercado imobiliário norte-americano, né, licenças de construção e coisas que vão mostrar se a economia está um pouco mais aquecida. E aí a gente vai trazendo mais disso para vocês. E aí vão mandando as dúvidas de vocês agora, né? Eu consegui puxar algumas dúvidas aqui enquanto eu falava, mas a partir de agora a gente gasta aí uns 5, 10 minutinhos para poder responder essas questões, tá? O Weiner aqui, ele falou: bom dia, por que a Atomic Wallet não é mais considerada uma carteira segura, tá? Isso aqui, inclusive, foi uma coisa que eu falei ontem. Eu confundi a Atomic Wallet com a Exodus Wallet. A Exodus Wallet é uma das carteiras quentes, né, digamos assim, essas carteiras que você baixa para ter no seu computador, que a gente considera um pouco mais confiáveis. A Atomic Wallet não, porque ela tem uma relação muito grande com a Binance de dependência de investimentos e também de utilização da rede da Binance, tá? Então, só para
retirar isso que eu tinha falado ontem sobre a Atomic Wallet, tá? Atomic Wallet a gente não considera uma boa carteira, é a Exodus Wallet que a gente consideraria como uma boa carteira, tá? Boa, entre aspas, porque a gente considera que ter uma carteira quente ali no seu computador é a pior alternativa de segurança que você pode fazer, tá? É melhor você deixar ela em uma corretora segura, como a Kraken ou como a Coinbase ou a Gemini, ou então você ter uma carteira física igual a Ledger e a Trezor, tá? Essas duas opções para a gente costumam ser mais confiáveis do que você ter uma carteira própria ali instalada no seu dispositivo conectado à internet, porque é a alternativa que abre mais espaço para hacks acontecerem, tá? Mas aí seria talvez a, a... Ah, não, aqui, você falou sobre a Atomic Wallet, né? Ah, não, a Atomic Wallet, ela tá sim entre uma das confiáveis, tá? Que usa a rede da Binance e a Trust Wallet, tá, pessoal? Desculpa aí a confusão. Então, Atomic Wallet e Exodus Wallet a gente considera como mais confiáveis e a Trust Wallet, que utiliza a rede da Binance, a gente não considera como tão confiável assim, tá? Para deixar claro aqui para vocês. Aqui falando sobre AQR, né? A Binance se beneficia comprando uma empresa falida como a Voyager. Ela pode se beneficiar sim, tá? Por conta da base de usuários da Voyager, que talvez sejam dos ativos principais que eles têm lá. Não só aquelas operações financeiras que ficaram em aberto, apesar de que a Binance pode estar planejando também pegar aquelas operações financeiras que ficaram em aberto e conseguir achar uma sinergia com ela provendo a liquidez para essas operações. Então ela consegue transformar de novo a Voyager em uma empresa solvente, honrar o que a Voyager estava devendo e fazer a operação continuar rodando, né? É um exemplo do que a Binance poderia estar planejando. O Ricardo aqui perguntando se Gala Games ainda faz sentido. Eu acho que a Gala Games ela nunca fez sentido como investimento, tá, Ricardo? Ela tem uma proposta muito ambiciosa quando a gente fala de infraestrutura, e nesse sentido, ela se destacou muito como um projeto que poderia abarcar vários usos dentro de uma mesma cripto e captar valor de vários jogos diferentes, mas ela tinha muito pouca transparência no projeto de infraestrutura para o futuro dela e pouquíssima transparência sobre a economia e sobre a governança do token. Então, por isso que essa análise aí ela acabou não indo para frente, tá, Ricardo? Cryptogame aqui. Acho que eles estão a diversificar só porque não deu certo. Pode ser um erro, acho que deviam pensar em resolver o problema que tem, em vez de ter mais uma coisa para resolver, né? Eu acho que provavelmente, né, CryptoGames, você está falando aí da Filecoin, né? Se não for isso, comenta aí de novo, por favor, que aí eu puxo a sua pergunta, tá? Mas assim, a grande questão da Filecoin agora é que eles estão desesperados, tentando encontrar qualquer forma de fazer a cripto deles voltar a ter relevância, né? De certa maneira. Então, muito provavelmente, realmente, eles diversificarem os dados lá no começo foi um erro, mas agora também, no setor de Data Availability, que são esses dados mais específicos, a Celestia e a Polygon Avail já estão um pouco mais avançados, né? Então eles estão tentando correr atrás de outras soluções com relação a isso, tá? O projeto EGLD, né? O EGLD, agora eu não estou lembrado se é a Elrond ou se é alguma outra plataforma de primeira camada, né? Concorrente da Ethereum, plataforma de contratos inteligentes. Mas eu lembro dessa sigla, essa foi uma das plataformas que a gente avaliou e viu que não tinha muitos diferenciais competitivos, viu, Alan? Então a gente não acredita muito aí na EGLD, Elrond, né? Exatamente. Bom, acredito que é isso. O Felipe aqui perguntando se o Orlando saiu. Não, pessoal, tá? O Orlando tá tirando umas férias aí. Depois ele vai voltar aqui com a gente, mas mais focado na parte de pesquisa e tudo mais. Enfim, né, é um processo natural que a gente faz de diversificar quem tá aparecendo aqui na frente e falando com vocês, até porque a gente quer que o público conheça vários analistas e também para diminuir o nosso risco, né? Não faz sentido, é muito arriscado a gente ter uma empresa que depende muito da imagem de uma pessoa só, né? Então é por isso que de tempos em tempos a gente vai revezando quem aparece aqui e nesse finalzinho de ano aqui com o Rolando de Férias eu tô aparecendo mais, provavelmente ali nas próximas semanas, talvez alguns próximos meses eu vá aparecendo mais, mas aí depois a gente volta a diversificar aqui, lembrando que todas as análises elas são feitas em conjunto pelo time da Mercúrios, né? Então muda quem aparece aqui apresentando para vocês, mas o time de análise, a esteira de análise e o conhecimento, ele sempre é gerado pelas mesmas pessoas que estão aqui por detrás das câmeras, beleza? Pessoal, acho que é isso.
Encerrando essa live aqui, vocês já vão ser redirecionados lá para a live da Bola de Cristal, que vai começar às 6 da tarde na sexta-feira. Então reservem a sexta-feira de vocês já, sentem lá no sofá, preparem a pipoca, coloquem na televisão, porque vai ser a live definitiva com as previsões para o mercado cripto em 2023, a tradicional live que a gente faz todo ano e que dessa vez a gente vai fazer com vários participantes, várias pessoas aqui do YouTube, analistas de cripto, pessoas de grandes empresas de cripto aqui do Brasil também vão aparecer por lá, tá? Então, né, já reservem o horário de vocês sexta-feira, às 6 horas da noite, para poder participar aqui no canal, mandarem suas dúvidas. E lembrando que a gente também vai ter sorteio e liberação de relatório, várias coisas acontecendo. E aí, para poder encerrar finalmente os conteúdos da Mercúrios aqui em 2022. E a gente volta com força total em 2023, tá? Vejo vocês lá na sexta-feira. E antes disso, vejo vocês amanhã, aqui às 10 da manhã, para mais um Cripto Hoje. Beleza, pessoal? Até mais.